Olhando para o céu, fico tentando adivinhar as formas das nuvens enquanto caminho pelo vilarejo. O vento faz barulho nas árvores altas e meu coração fica meio apertado quando escuto os estalos das folhas no chão. Minha mãe sempre me avisa para não me afastar muito de casa, mas eu gosto de andar por aí, principalmente para ficar vendo as casas e as pessoas. Gosto de sentir o cheiro da comida vindo das janelas e escutar os sons que saem das portas de madeira. Às vezes, eu imagino que todo o vilarejo está contando histórias, mesmo que ninguém fale nada. Foi assim que vi ele pela primeira vez, o forasteiro. Ele era alto, muito mais alto que meu pai, e não falava muito. Chegou há alguns anos, logo começou a trabalhar com os homens na construção. Todo mundo falava que ele era bom no que fazia, que ajudava nas plantações e que nunca pedia nada em troca. Eu ouvia de vez em quando, mas tinha medo de chegar perto. Nunca sorria, nem mesmo quando passava pelos outros homens. E tinha um jeito que me fazia sentir esquisito, como se ele não estivesse exatamente ali, como se ele fosse uma parte da paisagem, como uma árvore muito antiga ou uma pedra enorme que ninguém consegue mover. Um dia, quando eu estava brincando perto da obra, algo aconteceu. Eu vi o forasteiro cair. Houve um barulho muito forte e, de repente, ele estava no chão, embaixo de muitas pedras e pedaços de madeira. Corri para casa e contei para minha mãe, mas ela já sabia. Todo mundo soube muito rápido. Alguns homens tentaram ajudar, mas ele não se mexia. Aí falaram que ele tinha morrido, que não tinha mais jeito. Fiquei triste porque, mesmo com medo, eu gostava de vê-lo passar. Ele era como uma figura que fazia parte do vilarejo, sempre lá, silencioso. Mas aí, ele voltou. Foi uns dias depois. Lembro que estava na frente de casa quando vi ele passando como se nada tivesse acontecido, como se ele nunca tivesse caído daquele jeito. As pessoas começaram a olhar estranho para ele, com a cara amarrada. Minha mãe me puxava para dentro de casa sempre que ele passava. Eu comecei a notar que ninguém mais falava com ele. Ele também não falava com ninguém. Os adultos começaram a dizer coisas esquisitas. Falavam que o forasteiro não deveria estar aqui, que ele tinha feito alguma coisa errada, algo que ninguém sabia explicar muito bem. Meu pai só me olhava sério e dizia que era para eu ficar longe. Mas eu via de longe que o vilarejo não estava mais como antes. Era como se todo mundo tivesse medo de algo que não dava para entender direito. Foi aí que as coisas ficaram mais estranhas. Minha mãe cochichou com minha tia sobre algo que tinha colocado na comida dele. Eles falaram que era para ele não voltar mais. Eu não entendia. Por que fariam isso? Não parecia justo. Mas quando vi ele de novo, eu soube que não tinha funcionado. Ele estava lá, de novo, andando pelas ruas, mais firme, mais forte. O ar ao redor dele parecia diferente, pesado, como se a própria terra não soubesse mais o que fazer com ele. Depois disso, foi o fogo. Ouvi meu pai dizendo que tinha trancado ele na casa perto dos campos e que atearam fogo para acabar de vez com aquilo. Lembro do céu ficar laranja e do cheiro de queimado no ar. Meu pai voltou mais tarde. A expressão no rosto dele era dura, fechada. Mas não demorou muito e o forasteiro apareceu de novo. Desta vez, eu vi de perto. Ele estava parado na rua, olhando para as casas. Em seu rosto havia algo de diferente nele, como se ele não fosse mais a mesma pessoa. Não conseguia explicar, mas era como se ele tivesse ficado maior. Mas eu não sei. Não parecia mais com um homem. Na última vez, foi no rio. Falaram que ele tinha sido jogado na água, amarrado com pedras pesadas. Não dava para escapar, ninguém escapa do rio. Eu sempre tive medo daquele lugar. A água corre forte e quando mergulhamos os pés, dá uma sensação fria, de arrepiar. Mas o forasteiro, ele saiu de lá, saiu mais uma vez, como se o rio não quisesse ele. Naquele dia, os adultos estavam mais assustados do que nunca. Todo mundo estava falando baixo, mas dá para ver nos olhos deles que não sabiam mais o que fazer. Juntaram um grupo, pegaram as armas e foram atrás dele.
Meu pai foi junto. Eu quis perguntar o que estava acontecendo, mas minha mãe me mandou para o quarto, com a cara mais séria do mundo. Mas, tarde naquela noite, eu ouvi os gritos, muitos gritos. Depois, o silêncio. Quando saí de casa, tudo estava diferente. Não via mais ninguém na rua. As casas estavam destruídas, algumas pegando fogo. As árvores pareciam que tinham sido arrancadas do chão. E o vilarejo que eu conhecia parecia que não existia mais. Eu vi o forasteiro andando entre os destroços, sozinho. Parecia que ele não se importava, como se ele fosse agora uma parte de tudo aquilo. Como se o vilarejo fosse dele e ele fosse o único que restasse. Olhei para ele por um longo tempo antes de voltar para casa. Eu sabia que ele não me veria e não via mais ninguém. E, naquele momento, eu também não queria que ele me visse.